aqueles irmãos lá, que aquilo foi uma semente que inspirou o surgimento da banda Sal da Terra. E a gente começou o Ministério Sal da Terra com uma banda. Então, é a história, a vivência. Então, aqui são... Eu tenho dito, nesse tempo que a gente está aqui na América, que isso aqui não é uma reunião de abismos, é um encontro de fontes. Porque os abismos se reúnem. Por isso que Deus não é muito de reunião. Deus não gosta de reunião. Porque os abismos se reúnem pelo desejo, né, pelo ímpeto das suas carências, mas as fontes se encontram e vão formando rios. Então, isso aqui é um encontro de muitas fontes formando rio. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Então, eu queria, nesse cenário, ler um texto com vocês e aí desafiar os irmãos a ouvirem esse texto, terem também uma imagem pedagógica. Todo texto bíblico, ele tem coerência científica, mas ele não tem compromisso com o detalhamento científico. Ele tem a coerência, mas o fim do texto bíblico não é ciência. Ele tem a coerência, ele dá sentido à ciência, mas o fim do texto bíblico é pedagogia, é ensino. O texto bíblico, além de ter coerência científica, ele tem apuro histórico. Ele não fere, ele não compromete, ele não macula a história. Mas, apesar de ter apuro histórico, a vocação do texto bíblico não é histórica, é pedagógica. Então, toda a natureza da referência bíblica é nos estimular ao aprendizado. O texto bíblico não é matéria de estudo. A gente foi transformando o texto bíblico em matéria de estudo. Mas o objetivo do texto bíblico não é fomentar a análise bíblica, mas o conhecimento espiritual. Então, nós não podemos ferir a pedagogia e o conhecimento em nome, né, da nossa ânsia de entendimento. Então, o conhecimento deve superar o entendimento. Por isso que o amor é sério o entendimento. Naquilo que a gente não entende, a gente conhece. É igual eu e a Lana. Estou casado com ela há 36 anos, não entendo até hoje, ela também não entende, e a gente nunca. E a gente consegue superar o que a gente não entende com base naquilo que a gente conhece. E às vezes a gente não está se ocupando em conhecer porque está se ocupando em entender. Então a gente tinha mais que conhecer os irmãos do que tentar entendê-los, né? Então, eu queria chamar um texto para uma figura pedagógica, nessa cena aqui, ó. E está lá em Mateus. E é uma cena em que Mateus 4 diz assim: Jesus é caminho. Amém? E Jesus não é um caminho de futuro. Mateus 4. Jesus não caminha para o futuro. Jesus é o caminho de conhecimento do eterno. Por isso que a distância percorrida pelo caminho, sempre que Jesus está caminhando, ele não está percorrendo uma distância, tempo e espaço. Se ele é caminho, eu tenho que observar a vida de Jesus sempre que ele caminha. E sempre que ele caminha, ele não caminha uma distância, tempo e espaço. Ele caminha uma distância, revelação. Ele traz revelação nos caminhos que ele percorre. Quando diz, por exemplo, eu tenho que passar por Samaria, isso não é um endereço, é uma revelação. É um caminho, se ele tem que passar, então todos nós temos que passar. Não tem jeito de caminhar com Jesus e não ser forçado a passar por um caminho que não faria sentido passar. Não é o caminho mais curto, não é o mais prático, nem é o mais rápido. Mas tem que passar. Se ele tinha que passar, nós também temos que passar. Então, nós temos que caminhar com Jesus naquilo que ele revela do eterno. E não naquilo que ele aponta para o futuro. Então, a revelação de Cristo nos últimos dias não traz uma expectativa de futuro, traz uma perspectiva de eterno.
O conhecimento da minha espiritualidade não pode ser uma expectativa de futuro. A vida da igreja não pode ser expectativa de futuro. Nós não vamos viver igreja enquanto a gente estiver pensando no futuro da igreja. A gente só vai viver a igreja na sua plenitude quando nós tivermos convicção do eterno da igreja. Por isso, qualquer forma de ansiedade a respeito da igreja é incredulidade. Qualquer ansiedade em relação à minha vida é incredulidade. A minha vida, minha relação com os irmãos, não pode ser vista com as inflexões e as expectativas e as incertezas de futuro. Eu tenho que olhar para a vida com meu irmão e ela ser pautada por uma convicção de eterno. Se eu não tiver convicção do que o Sil Farney e eu somos a partir da eternidade, nós nunca vamos ter segurança para enfrentar as instabilidades do futuro. Amém, irmãos? Por isso que a vida do justo não é como o caminho dos ímpios. E quando Deus vai falar do justo na perspectiva da sua bem-aventurança, o texto talvez que mais fala de bem-aventurança numa perspectiva de caminho é o Salmo 1. E fala de uma árvore plantada. Então, um texto que fala de caminho, fala de uma coisa que não sai do lugar. Então, como é que uma árvore pode falar de caminho? Porque a árvore é o caminho da sua semente até o seu fruto. É o caminho percorrido entre o princípio e o fim. Entre a vontade e o desígnio. Esse é o caminho que nós percorremos. Por isso que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, toda a caminhada nossa é no sentido de sermos transformados na imagem perfeita de quem Deus é e vamos sendo transformados na perfeita expressão do que Ele nos fez para ser e que já está feito. Então, aquilo que Deus disse que faria, já criou. E tendo criado, Ele está formando. Então, o que Deus está formando em nós, já está criado. E já está criado conforme Ele disse que faria. Então, há uma vontade estabelecida, que é o princípio, e há uma vontade consumada, que é o fim. Tendo dito que faria, criou. Agora Ele está formando. Então, nós estamos vivendo os processos de formação daquilo que Ele determinou fazer através de nós, conosco e em nós. Amém? Então, é nessa perspectiva de caminho que ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiam, pouco mais adiante. Então, vamos prestar atenção nessa figura pedagógica. Um pouco mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. É interessante porque o texto é rico em figuras pedagógicas, né? Enquanto Pedro deixou as redes, João deixou o barco, né? É interessante isso, né? Porque parece que o texto não quer que a gente perca de figura os dois elementos pedagógicos da caminhada. E às vezes a gente atenta só para um elemento, né? É interessante perceber que a caminhada de Jesus, o começo do ministério de Jesus, começa com um homem lançador de redes. Mas na caminhada ele vai encontrar outros dois homens, num trecho curto, consertando redes com seu pai e seus irmãos. O texto que compara o reino de Deus à pesca diz que o reino de Deus não é um homem lançando rede.
O texto de Lucas diz que o reino de Deus é como uma rede sendo lançada pelo homem. Então a ênfase não é a capacidade de lançar a rede. A ênfase é a rede sendo lançada. E muitas vezes no ministério a gente pensa que ele nos chamou porque a gente era bom lançador de rede. E não porque ele tinha uma rede a ser lançada. E aí nós ficamos muito bons em lançar a rede, mas nós não temos nos dedicado a consertá-la. E o ministério, agora vamos ver a cena escatológica, amém? Vamos ver a cena na sua perspectiva de caminhada, cumprindo uma trajetória escatológica. Quem é o homem da primeira mensagem da igreja? Pedro, um lançador de redes. E que na primeira atacada reuniu uma multidão. Mas quem é o homem que traz a última mensagem para a igreja? É João. E que não vem falar de lançar redes. Que escreve cartas, cuida da mãe de Jesus, Maria, cuida da igreja que Paulo plantou, que recebe da parte dessa igreja uma carta do seu Senhor dizendo: ó, igreja de Éfeso, vocês são muito bons no que vocês fazem. Os estudos bíblicos que vocês fizeram se transformaram em ótimas doutrinas. O sistema que vocês organizaram para a igreja funciona maravilhosamente bem. O sacrifício que vocês fazem pelo meu nome é irretocável. Mas eu tenho um problema com vocês. Vocês se descuidaram dos seus afetos. Vocês gastaram todo o tempo de vocês na ordem e foram se esquecendo da sua natureza. Isso não é uma tarefa de lançar a rede. Isso é a pedagogia de uma rede sendo lançada. Então parece que a gente perdeu a pedagogia da rede. Porque a gente ficou focado na atividade de lançá-la. Amém, irmãos? E aí, o João vai escrever só sobre relacionamentos. O objetivo dessa carta é o amor. Aquele que vendo o seu irmão passar necessidade e tendo condição de ajudá-lo, nega e fecha o seu coração. Mente quando diz que me ama. E às vezes a gente pensa que ver esse irmão passando necessidade é alguém lá que está passando falta de comida. Não, mano, é qualquer tipo de necessidade. E é o irmão. E às vezes a gente olha, algum ministério, alguma coisa que é um irmão passando necessidade, e a gente acha que ele está passando necessidade porque ele escolheu a doutrina errada. E eu não estou passando porque eu escolhi a certa. Às vezes ele está passando uma necessidade porque ele é ruim em lançar a rede. Mas eu sou bom. Então, é uma mentira. É uma fraude. É um discurso que está gerando uma frustração. Porque a gente ficou focado no serviço e não na relação. Nós não entendemos a pedagogia da rede. E aí é curioso, porque o ministério de Jesus começa com uma pesca. E ressurreto termina com uma pesca. Então tem duas pescas maravilhosas no ministério de Jesus. Então, está vendo como é que isso tem um caráter meio escatológico? Porque Jesus começa o ministério com uma caminhada curta, depois ele vai desenvolvendo o ministério com uma caminhada longa. Essa caminhada de Jesus pode ter demorado umas 2 horas, porque o texto de Lucas diz que a primeira pesca foi um pouquinho mais demorada do que o texto de Mateus retrata. Eles estavam lançando rede, Jesus entrou no barco, pediu para eles fazerem ao mar, mandou lançar de novo, eles pegaram tantos peixes que as redes se romperam.
Então agora a gente vai ter um pouquinho, vamos pôr um pouco mais de atenção na primeira pesca. Quando Jesus chama Pedro, ele chama Pedro para pescar, não foi simplesmente, estava lançando, vão lá para o mar, entra para o mar, chamou, repete a pesca, sobre a tua palavra lançaremos as redes, agora deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Eu vou citar os textos aqui, todo mundo conhece, não precisa da gente ficar... E aí, quando Pedro vai cumprir a ordem de Jesus e lançar as redes, e pega mais peixe do que ele estava acostumado a pescar, a Bíblia mostra que Pedro era só bom em lançar a rede. E talvez Pedro nunca percebeu que as redes dele já não prestavam mais, porque o trabalho dele era medíocre. O Pedro achava que era bom, mas era medíocre. E ele só percebeu a mediocridade dele o dia que ele teve uma ação de Deus na vida dele, que ia além da sua própria capacidade de pegar peixe. Porque o dia que ele pegou peixe mesmo assim, na revelação, o que aconteceu foi um dano. Ele mostrou que a sua eficiência não era tão eficaz. E às vezes a nossa eficiência só não está revelando de toda a nossa ineficácia, porque a gente ainda está celebrando resultados que só não estão revelando a nossa real fragilidade, porque eles ainda não aconteceram na medida do que realmente podia estar acontecendo. E mesmo sem acontecer, nós já estamos pescando com redes rotas. E isso só não está fazendo a gente refletir, porque nós estamos interessados numa coisa assim que não precisa nem contar. É tanto que ninguém nunca vai saber quantos ficaram e quantos o quê? Se perderam. Porque isso é o primeiro momento. Mas quando João vai pescar e Pedro sai de cena, amém, amados? Pedro se lança ao mar, e aqui eu não preciso estender muito, que a gente sabe que lançar ao mar tem a ver com morrer. Então, na morte do ministério de Pedro, e no momento em que o ministério de João toma o lugar do ministério de Pedro, depois nós vamos ver que Jesus fala sobre isso com Pedro, na medida em que o ministério de Pedro tem que morrer, para dar lugar ao ministério de João, as redes não se rompem. E dá para contar o número dos peixes. Centenas, dezenas e unidades. Não é 150, não é quase 200, não é mais de 100. É 153 grandes peixes. Mudou a conversa. E sem forçar muito a barra, por que isso é uma caminhada meio escatológica? Porque Jesus chama Pedro para uma conversa de caminhada. Fala, Pedro, você me ama? E Pedro diz assim, o Senhor eu amo. E quando Pedro disse que não negaria Jesus, ele não mentiu, porque Jesus ele nunca negou. Pedro nunca negou Jesus. Porque o Salvador, ele estava disposto a matar um irmão. Só porque esse irmão não parecia irmão. O que Pedro negou foi Cristo Senhor. Mas ele nunca negou Jesus Salvador. Por Jesus Salvador, ele estava disposto a dar a vida. Quando foi que Pedro negou? Quando uma irmã colocou a vida dele em risco, aí, para arriscar a vida por um irmão, ele não vai, mas por Jesus ele arrisca. Então o desafio de Pedro é que ele é devoto de Jesus, mas ele ainda não é discípulo de Cristo.
Pedro levou anos para entender a relação. Pedro teve embates com as 3 pessoas da Trindade. Com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo. Porque ele tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, ele tinha dificuldade com a comunhão. E Pedro só vai entender isso claramente quando Paulo toma ele pela mão e força ele a ir para um lugar que ele não quer. Porque chama ele para quê? Para a relação. Fala, Pedro, a relação que você tem com a igreja é hipócrita. Porque dependendo do ambiente, você muda seu comportamento. Quando te interessa, é irmão. Quando não interessa, não é irmão. É grave essa conversa, amados. E se você acha que nós estamos forçando a barra de dizer que Pedro caiu no mar como quem morre, Jesus fala isso para ele na conversa. Porque quando Jesus fala assim, você me ama? Ele fala, o Senhor eu amo. Fala, então ama seus irmãos. O Senhor eu amo, então ama seus irmãos. Aí Pedro acha que Jesus não está entendendo. E ele não percebeu que é ele que não está entendendo. E aí Jesus fala assim, Pedro, vou te explicar uma coisa. Quando você era mais novo, você fazia tudo do jeito que você queria. Você ia para onde você queria. Você fazia o que você queria, você vestia o que você queria, comia o que você queria, reunia com quem queria, cantava o que queria. Vai pegar você pela mão e vai te forçar a ir para um lugar que você não quer. É com essa morte que você vai me glorificar. Então não é uma figura de linguagem. Como não era figura de linguagem, que o homem que tirou o povo do Egito tem que morrer para dar lugar ao homem que vai colocar o povo na terra prometida. Então são 2 momentos de um mesmo evento. A palavra de Deus está sempre revelando que existe um caminho entre um momento e outro dentro do mesmo evento. É o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Uma é a característica daquele que tira do Egito, mas ele tem que morrer para ceder lugar àquele que tem a característica de colocar na terra prometida. O homem com as características de tirar do Egito não conseguiu colocar na terra prometida. Josué, Moisés está morto. E o mesmo espírito que estava sobre ele está sobre você. Moisés tirou o povo do Egito separado da mulher. Nunca circuncidou um filho. Nem o dele. É o único caso de uma circuncisão feita por uma mulher. E a DR foi tão grande entre os dois que ela largou ele e foi voltar para o pai. E você acha que isso abalou a vocação e o ministério de Moisés? Não, porque para tirar do Egito você não tem que estar bem no casamento, você não tem que estar bem com a liderança, você só tem que estar convicto da sua missão. Você pode estar ruim emocionalmente. Porque para tirar do Egito é a proclamação de algo que alguém fez por nós. Para tirar do Egito é a proclamação da liberdade declarada por Cristo na cruz, rasgando a cédula de condenação. Então, Moisés não teve que pisar a água do Mar Vermelho. O próprio libertador passou a pé enxuto, ele não experimentou isso. Não houve envolvimento pessoal. Ele levantou a mão em um cajado e Deus operou tudo através dele. E ele tirou o povo do Egito. E foi protagonista de milagres durante 40 anos. Mas apesar do poder para tirar do Egito, apesar dos milagres de 40 anos, ele não tinha autoridade para colocar o povo na terra prometida. E tirar o povo do Egito não era um fim. Nunca foi um fim. Assim como salvação não é o fim. A obra de Cristo não é para salvar. A obra de Cristo é
em salvando, nos reconciliar com o propósito de Deus. Então Jesus não é um salvador tentando ser Senhor. Jesus é um Senhor salvando. É nascido o Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Então, Cristo é o senhorio. Então, o senhorio, o plano, a vontade, é formar uma família Cristo, onde todos têm o Espírito de Cristo, que significa ser um sacrifício vivo em favor do seu irmão. Esse é o projeto de Deus. Formar pessoas que traduzam a natureza de Deus, que carregam o Espírito de Cristo, que têm corpo de Cristo, mente de Cristo, coração de Cristo, vida de Cristo. De modo que ele era unigênito Cristo e deu a vida para ser primeiro de muitos irmãos, corpo, onde todas as partes do corpo de Cristo têm mente de Cristo, Espírito de Cristo e vocação de Cristo. Ungido para ser uma oferta espontânea em favor do seu irmão. Então, o projeto de Deus nunca foi manifestar o seu poder salvando, mas foi revelar a sua glória na comunhão dos irmãos. A salvação é um meio de reconciliação ao propósito. Quando a gente não entende isso, nós estamos cometendo a pior de todas as heresias da nossa fé cristã. É entender que a obra de Cristo termina na graça e fazer da graça um fim. Sendo que a obra de Cristo se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão do Espírito. A graça é para a comunhão do Espírito. E aí, como nós estamos encerrando a obra da salvação na graça, nós estamos buscando o Espírito para poder de continuar sendo salvos. Então nós somos hoje uma reunião de gente salva que continua trabalhando, buscando a sua própria o quê? Salvação. 100% do nosso ministério é para salvar a igreja. Salvar a gente que já foi salva. Manter esse povo salvo. Ficar estressado se perdeu. Sendo que o propósito não é esse. O propósito é: a graça nos educa a viver de maneira sóbria. O que é o sóbrio? É aquele que entende o seu equilíbrio, ele entende as relações. Uma vez eu estava na faculdade e um capitão da Polícia Rodoviária Federal foi ensinar a gente sobre segurança. E ele falou assim: você sabe por que quase todo bêbado bate em cruzamento? Você sabe por que o bêbado consegue atravessar uma pinguela? Sabe o que é pinguela? Lá em Goiás todo mundo sabe o que é pinguela. Pinguela é uma ponte feita de um pedaço de pau. O bêbado consegue voltar para casa atravessando uma pinguela, mas ele não consegue atravessar uma rua. Você sabe por que o bêbado não consegue atravessar a rua e consegue atravessar a pinguela? Porque quanto mais embriagado ele fica, menos visão lateral ele tem. Então, quanto mais embriagado de vinho, mais dissolução. Porque mais foco naquilo que é a sua expectativa. Aí você consegue atravessar a pinguela dos seus interesses, mas não consegue conviver nos cruzamentos das suas relações. Por isso nós temos tanta colisão de cruzamento aqui. Porque a gente vai perdendo a visão lateral. E nós somos sinceramente focados naquilo que é o nosso interesse, nossa expectativa e nossos objetivos pessoais. Perdemos o quê?
a sobriedade. Sendo que a graça é para nos ensinar a ser o quê? Sóbrios. Gente que entende as relações na sua forma mais ampla. Justa. Porque não usa o evangelho para exercer direito, mas para fazer justiça. Porque a fé só é verdadeiramente fé quando ela é exercida em favor do outro e não em favor de mim mesmo. Em favor de mim mesmo é crença, em favor dos outros é fé. A fé não é para me dar o direito de ter o que eu quero. A fé é para que eu consiga sacrificar o que eu recebi no seu verdadeiro destino, que é o outro. Então a fé não é para ter direito de receber, é para ter a ousadia de sacrificar. A fé não é a expectativa do que eu vou receber, é a certeza do que eu já recebi. Então não é o crente que vai viver da fé, é o justo. Por isso que Paulo viu, aliás, Davi viu o crente passar fome, mas nunca viu o justo ter falta de pão. Porque para o crente é uma vergonha não ter pão para comer. Agora, para o justo, a vergonha não é ter pão para comer, é não ter pão para repartir. Por isso, o justo fica sem pão para comer para não ter vergonha de não ter pão para repartir. Porque seria uma vergonha. Glória a Deus, amado. E, por fim, viver de maneira o quê? Piedosa. Entender que a nossa relação com Deus não é devocional, é relacional. Nós não somos encarregados de estabelecer a sua ordem pela ordem. Mas nós somos encarregados de ter a sensibilidade de identificar uma ordem que traduz a sua natureza. Então não é uma ordem de mandamentos, é uma ordem de relacionamentos. É para que os relacionamentos estejam em ordem. E não para que os ambientes estejam em ordem. Para que as organizações estejam em ordem. Mas para que os relacionamentos estejam pela ordem. Então a graça nos ensina a viver. Então o objetivo da graça, tanto que Deus não nos deu o ministério da salvação, a igreja não tem o ministério da salvação. O ministério da salvação é exclusivo da pessoa de Jesus. Porque ele é o sacrifício vivo, portanto não há mais nenhum outro sacrifício a ser feito pela salvação de alguém. Então, se eu disser que a igreja tem o ministério da salvação, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Mas ele, tendo nos salvado, ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então, o nosso ministério é o ministério do Espírito, na comunhão do Espírito. Tendo sido salvos, nós não temos que nos ocupar da nossa salvação. Então, quem não tem que se ocupar da própria salvação, pode se ocupar do quê? Da relação. Porque o que nos impede da relação? Estarmos ocupados da própria salvação. Amém, amados? Então, por isso a figura da rede. Por isso essa figura escatológica, a ponto de Jesus falar assim, e o Pedro perguntou, de novo fazendo uma referência o quê? Escatológica. E as que vêm depois de mim, está vendo que é caminho? Então, porque João está sempre vindo depois de Pedro, amém? João é quem chega depois de Pedro no túmulo, mas é o primeiro que entra. Glória a Deus, irmão. Então o último será o primeiro. Está vendo como é que não é um caminho, tempo e espaço, mas é um caminho de conhecimento? Pedro é sempre primeiro. Moisés foi primeiro em chegar à terra prometida, mas foi o último a entrar, só entrou lá quando Jesus veio e se apresentou glorificado. Hã? Trouxe ele de volta. Moisés tirou o povo do Egito sozinho, sem depender da liderança. Tinha problema com os líderes, tinha problema com todo mundo. Agora, o discurso de Josué para entrar na terra prometida, qual foi? Eu e a minha casa. Moisés tirou o povo do Egito sozinho. Josué introduziu o povo na terra prometida com uma comunidade. Um grupo de sacerdotes carregando a arca e um grupo de 12 testemunhas, um representante de cada tribo, acompanhando essa procissão.
E os homens que foram instrumentos de introduzir o povo na terra prometida tiveram que molhar os pés na água para que elas se abrissem. Então não foi um ato de poder de um indivíduo em que ele mesmo não teve que molhar o pé. Foi uma ação relacional de um testemunho comunitário em que esses homens tiveram que molhar o pé nas águas que caminho passado, como foi com os sacerdotes e os representantes de cada tribo. Era um povo atravessando, em que não interessava o nome dos representantes, interessava que todas as tribos estavam representadas. Amém? Então a gente queria concluir isso, porque o próprio Pedro fica inquieto e fala: e esse que vem depois de mim? Jesus falou: se eu quiser que ele esteja vivo quando eu vier. Aí cresceu lá uma onda achando que João não ia morrer. E o próprio João diz: não foi isso que Jesus disse. Jesus só disse: se eu quiser que ele esteja vivo. Então, quem sabe o ministério que vai estar vivo para receber Jesus não é o do lançador das redes. Em que há um momento que esse ministério tem que morrer na nossa vida, para dar lugar ao consertador de redes. Porque quem vai glorificar é esse que ata os nós. Aqueles que saíram semeando a semente, a espalharam, choraram. Mas aqueles que voltam recolhendo os seus frutos, atam os feixes. Glória a Deus, amado. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que são dois momentos de um mesmo evento. E às vezes a gente acha que vai cumprir o propósito proclamando e não manifestando a glória. Para concluir, Paulo diz assim: em Cristo nós temos o sim, pelas promessas. Mas também em Cristo nós temos o amém, para a glória. Então não adianta ser o sim da promessa se nós não somos o amém um do outro para a manifestação da glória. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu recebi do Senhor duas coisas. Ele está falando com o Pai. Eu recebi do Senhor a palavra. E a palavra que eu recebi, eu transmiti para eles. Mas pela palavra que eles vão proclamar, eles vão ser perseguidos. Mas ele não recebeu só a palavra. Ele não passou para nós só a palavra. Ele também passou a glória. Ele falou: eu recebi a palavra, mas eu também recebi a glória. E a palavra eu dei para eles, e essa palavra vai gerar conflito, perseguição, confronto. Mas eu também recebi a glória, para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. E nós estamos achando que vamos cumprir a obra da evangelização na base do confronto, da argumentação, da proclamação. Um indivíduo proclama, mas só duas testemunhas estabelecem. Nós podemos encher o mundo de proclamação e, contudo, apesar do mundo receber a proclamação, a verdade não ser estabelecida. Não falta proclamação, mas falta a glória que acompanha a proclamação, a fim de que as pessoas creiam. E a glória está revelada na forma como nós oferecemos a vida em favor um do outro. E não na eloquência como nós continuamos proclamando. Porque individualmente nós podemos proclamar, mas só relacionalmente nós podemos revelar a glória. Amém? Amém. Por isso que era essencial que a gente já tivesse aqui nessa cena. Você fala: por que o Paulo Júnior está compartilhando lá? Os irmãos estão calados. É porque eles não estão calados. Eles estão sendo aqui o amém desse sim. E a gente percorreu uma trajetória de lágrimas, de esforço e fé. Eu estou sendo simplesmente o porta-voz de uma relação. Essa palavra não teria o menor sentido se a gente não estivesse trazendo aqui mais de 10 anos de história sofrida,
de tensões, de quase rupturas. Por isso que não é o corpo bem exercitado, é o corpo bem ligado. Pelo auxílio de toda a junta aí, ligadura. Nós estamos formando líderes eloquentes, mas péssimos de relacionamento. Nós estamos formando um corpo bem estruturado, mas que não pode ser colocado em movimento porque ele desmorona. Porque é só osso colocado sobre o osso. Não há entre eles nem nervos e nem tendões. Por isso é gente que não sabe ficar nervosa e tensa, sem ficar com raiva e romper. Gente que não sabe ficar nervosa fica com raiva. Gente que não sabe ficar tenso, rompe. Porque não tem nervo nem tendão. Gente que não sabe ter conversa difícil. Gente que não sabe ser esticado. Deus falou que a tenda ia largar. Mas que o nosso papel não era largar a tenda. Era firmar as estacas e esticar as cordas. E nós estamos gastando todo o nosso tempo em alargar a tenda. De estacas frouxas e cordas mal amarradas. Isso é um desastre. Só não está pior porque a gente não é tão bom quanto poderia ser. Na hora que pegar uma pegada mesmo assim, de todo o peixe que a gente podia pegar, a gente vai percebendo que estava pescando com redes mal cuidadas. E é o que está acontecendo em muito ministério. Gente que basta aumentar um pouquinho que não aguenta a pressão. Depois quer colocar no capeta ou no líder rebelde a culpa das rupturas. Não, amados. É porque nós gastamos o tempo todo da nossa vida fazendo o quê? Lançando redes. Em vez de sentar com o pai e com os irmãos para gastar um pouquinho de tempo, o quê? Consertando essas redes. Porque nós vamos ter que aprender a pescar com redes que não se rompem. Amém? Vou deixar com os irmãos aqui. E uma honra fazer parte dessa mesa. E ser amém na vida dos irmãos. E ter o amém dos irmãos na minha vida. Já passamos por muito perrengue. Todos nós aqui passamos por situações em que a gente pensou que ia ser destruído. Não fosse o amor, o acolhimento e a lembrança, né, a gente teria sucumbido, mas graças a Deus as redes não se romperam. Boa noite, gente, graças e paz. Que privilégio estar aqui e ser o amém desses 5 que o Paulo Júnior trouxe aqui agora. Está aqui para não apenas dar testemunho, mas ser testemunha do que temos vivido na relação, na verdade, né? Por isso que essa mesa foi formada aqui pelo Paulo, é bem simbólica mesmo, essa cena, que tem aqui o Felipe, que é o nosso sub-40, né, tem 30 e poucos anos, o resto tudo passou dos 50 já. E... não, já tá gasto, tu tá gasto mesmo, muita marizinha, cara. Então, assim, mas é sub-50 pelo menos, né? Mas o sub-40... Nós vamos engarrafar o suor do Francisco. Nós vamos engarrafar o suor do Francisco, para não dizer outra coisa, e depois vender ele congelado para o povo fazer chá, viu, Francisco? O cara falar que está com 68. O que sobrou para mim, para você, já? O cabo está bonito mesmo, com 68, está feia a coisa do meu lado mesmo. Mas, assim, então, assim, e os mais antigos, falando de mim especificamente, estão aqui à mesa o César e o Valmir, né? Quando até o Paulo trouxe o Valmir, eu quero dar um testemunho aqui dessa relação, para depois chegarmos ao que eu quero compartilhar sobre o que o Paulo disse, que na Flórida, a gente conversando, e o César trouxe a memória isso, né, César?
que você falava, então, sobre a questão do Valmir? Que no teu coração você trouxe algo muito importante, quero repetir, depois a gente volta para cá para dar sequência. Bem, Deus abençoe, boa noite. É um privilégio mesmo estar aqui. Eu não sou se eu sou o amém do sim ou o sim do amém. E eu sei que a gente muitas vezes não entende tudo que ele está falando. Eu me senti assim algumas vezes. Logo no início comecei a ouvir Paulo Júnior, em 2000 e pouquinho. Eu falei assim, encontrei o apóstolo Paulo. Que Pedro diz dele, né? Ele fala coisas difíceis de entender, né? E depois, entrando um pouco mais na vida do Paulo e da Lana, que não posso deixar de falar do Paulo sem falar da Lana, eu tenho um testemunho para dar sobre eles antes de falar sobre essa coisa do Valmir. Eu ando com muita gente, mas eu tenho percebido que é o casal que mais parece com Jesus que eu conheço. São inteligentes, são raros, são extraordinários, são acolhedores, mas antes de qualquer coisa, são as pessoas que mais parecem com Jesus, num ambiente onde não precisava ser, dentro da casa deles, na maneira que eles lidam com as crises deles, com os filhos deles, com os netos, com os bisnetos, com a maneira com que eles lidam com a vida. São as pessoas que mais parecem com Jesus que eu conheço hoje, que eu vivo hoje numa relação próxima. Isso, para mim, mudou completamente a minha realidade de relação. Não é? A gente, por minha formação, pelas questões todas, andava atrás de performance, de números, de grandeza, e com eles eu aprendi a observar detalhes que a gente vai deixando e que são essenciais para a construção de uma caminhada de fato diferenciada. E aí, falando disso, eu precisei falar sobre o Valmir quando a gente estava lá na Flórida ainda, porque o Valmir foi a primeira pessoa que se moveu de maneira muito intensa para que a gente tivesse, desde a primeira vez aqui, eu venho a esse país desde 2005, e foi através do Valmir que eu vim. E foi através do Valmir que o Silfarney veio. E depois, todos os desdobramentos. A gente encontra... E o Sérgio já era um amigo nosso lá do Brasil, mas a gente vai encontrando, aperfeiçoando as relações e reforçando os laços. E a gente vai encontrando... Eu lembro-me de encontrar com o Francisco, com o Valmir, lá em Nova York, algumas reuniões, e eu dizia a eles, eu não vim aqui para fazer agenda, eu vim aqui para fazer relacionamento, para fazer amigos. E isso foi se aperfeiçoando, e aí a gente encontra outros e vai para a Flórida e essas relações vão se multiplicando, vão se ampliando. Mas eu disse para eles, eu não poderia fazer esse encontro sem lembrar lá da primeira peça. Mesmo lá da primeira pessoa, que vivendo momentos difíceis, na caminhada, permanece. Permanece. E eu pedi aos irmãos e eles prontamente disseram sim. É esse espaço, esse lugar que o Valmir tem nessa reunião aqui e para onde isso chegar. A gente nunca pode esquecer dos pequenos começos. A gente nunca pode esquecer das pessoas que nos ajudaram. A gente nunca pode esquecer de quem estendeu a mão para a gente. E é isso. Eu acho que esse é o testemunho, né? Quando o César fala do Valmir, e minha história é muito similar nesse sentido, fala de alguém que pode estar em um momento específico, ministerialmente falando, passando por uma fase nova de adaptação, né, Valmir? Mas que a relação foi mantida. Porque a gente passou a manter relações só pelo tal do network, né? O que essa relação vai trazer de benefício para mim, não pelos vínculos de entranháveis afetos. Então, o que o Paulo trouxe para nós aqui, a gente quer reforçar e depois passar para os colegas aqui, é que a gente está insistindo. O nosso empenho para esse grupo de pastores aqui, a gente já se encontra, eu sei que tem um grupo se encontrando aqui quinzenalmente, não é isso, Sérgio? Com o Francisco, com o Henrique, quem mais tem vindo sempre nos encontros? O Bispo Moisés, tem uma turma que tem se encontrado quinzenalmente para tomar um café, bater um papo, enfim, conversar. Judson também, enfim.
Nosso testemunho é esse. Esse grupo de amigos está aqui à mesa agora, desde 2017, tem se encontrado quinzenalmente também, são um pouco mais de 5 anos, e muito motivados por essa palavra do Paulo, que não é nova, ele está apenas reforçando aquilo que o Espírito falou desde o início, né? Que é verdade na comunhão, na relação de entranhável afeto, que a glória de Deus é manifestada ao mundo, não é no nosso esforço evangelístico. Não adianta lançar muitas redes se as redes não forem reparadas, né? E nesse trabalho da pesca, várias vezes a rede é partida e não é reparada, a gente vai só dando pequenos ajustes, né? Jeitinhos, e a coisa vai se passando sem um ajuste de fato na relação. E esse grupo tem caminhado esse tempo juntos, está aqui o Jaime e o Felipe e o César, somos testemunhos disso. Quando nós fechamos a agenda para o Paulo Borges aqui, eu falei, Paulo, eu quero fechar a agenda contigo lá com a galera que a gente é amigo lá, com o pessoal do Norte, do Sul. E a ideia era ele trazer, ele falou, não, cara, não vou dar para pregar. Não dá para pregar em eventos, a gente pode estar junto com os irmãos. Para estar junto com os irmãos, vamos estar junto todo mundo, né? Para sentar e conversar e compartilhar o que Deus tem falado para nós como relação e como vínculo. Eu quero apenas dar esse testemunho, insistir nisso, que os irmãos prossigam nisso, né, nessa relação de entranhável afeto, onde não há competição, mas, de fato, é um corpo que entende que um depende do outro, que é uma interdependência, uma relação de vínculo verdadeiro, né, que vai propiciar que a gente tenha um ambiente onde haja verdades. E essa é a maior pregação que o mundo pode ouvir. E, finalmente, fechando aqui a minha fala, nós, brasileiros, temos algo a deixar para esse país aqui, que são nossos irmãos mais velhos, né? Todos nós filhos da Europa, filhos das missões europeias, mas nós somos aqui os nossos irmãos mais velhos, da América do Norte. Eles precisam ver esse vínculo nosso de verdade, para que seja um testemunho para essa nação que precisa tanto desse avivamento que parte da relação de intimidade. Amém? Amém. É uma alegria poder estar com os irmãos. Quando o Silfarne falou sobre essa viagem, a gente fez todo o esforço possível para estar aqui com vocês, né, acompanhando o pastor Paulo Borges, que a gente tem aprendido a amar, a caminhar ao lado, tem sido uma pessoa que tem dado todo o apoio quando a gente precisa, né? Mas, independente do apoio nele, o apoio entre nossos irmãos aqui tem sido essencial na nossa caminhada, né? Que é esse processo de sentar junto com o pai e os irmãos, porque ele estava uma família representada, para amarrar os nós, para que as nossas redes não se rompam. Então, esse esforço é necessário e a gente tem feito esse esforço, né? O Paulo pregou em janeiro, no aniversário da nossa igreja, ele usou uma figura muito interessante, que é a figura dos querubins, porque eles estão em cima da arca e as asas se tocam, né? Se encostam em cima da tampa do propiciatório. E há um esforço para que as asas se encontrem, né? Há um esforço para que as coisas possam se encontrar no meio, apesar dos dois estarem em extremos opostos, né? Um de um lado da tampa, o outro do outro lado da tampa. Então, entendendo dessa forma, a gente faz de tudo para que a gente possa se encontrar intencionalmente, né? Entendendo o propósito, entendendo a necessidade de estarmos juntos. A gente participa, tanto o Sil quanto eu, na verdade o Felipe também, né? Do debate da 93 FM lá no Rio de Janeiro, e quando cai no dia eu peço para trocar, às vezes tem atendimento para fazer no consultório, que eu também trabalho com psicologia, e a gente troca o atendimento pelo encontro. Então, entender isso como agenda, entender isso como intenção, é que faz a diferença de verdade, porque você acorda de manhã já sabendo que tem um encontro de irmãos, junto com o Pai, para que você possa rever suas questões, poder abrir o seu coração, falar das suas coisas, sem concorrência, porque aqui ninguém é concorrente de ninguém. E, na verdade, a distância da minha igreja para a igreja do Silfarne e para a igreja do Felipe dá o quê? 3 quilômetros, mais ou menos. E nenhum de nós somos concorrentes uns dos outros. Na verdade, nos apoiamos, nos ajudamos, cooperamos e entendemos que o reino é muito mais do que nós, porque tem ovelhas que não são nem do nosso rebanho, né, gente? Jesus falou sobre isso, né? Tem algumas ovelhas que não são desse aprisco e qualquer hora dessas eu vou lá pegá-las também. Então, eu entendo que a ovelha da igreja do Felipe pode ser minha ovelha, apesar de não ser membro da minha igreja. A igreja do Silfarne, a ovelha do Silfarne pode ser minha ovelha, mesmo que não seja parte do meu aprisco, do César e assim por diante. E nós temos compartilhado isso, inclusive, diante de muitas pessoas que têm vindo e testemunhado, e testificado do que essa reunião tem feito de bem para eles, né? Que eles não conseguem encontrar em outros ambientes um pouco mais institucionalizados, mas no ambiente da relação e da comunhão eles conseguem encontrar, conseguem se ambientar, conseguem ter segurança para falar da sua vida,
né, sem nenhum concorrente, sem nenhuma acusação, mas podendo simplesmente ser irmãos, compartilhando das suas coisas, das suas questões e encontrando em Deus, o Pai, uma fonte de inspiração e vida para que a gente continue firme de pé para a caminhada que não é fácil para ninguém, mas é possível vencermos. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Eu agradeço a semente de relacionamento semeada pelo Valmir lá atrás, né? E isso reverberou aqui no dia de hoje. Nós não temos ideia de onde pode dar as nossas sementes, né? E fazer parte dessa relação aqui é uma coisa fundamental para mim, porque isso me humaniza novamente. Às vezes, pelo tanto que Deus nos usa, nós esquecemos que somos humanos. E a vida, ela nos lembra que nós somos humanos, não só pela dor que acomete a vida de todos aqui, mas em determinadas fases da nossa vida, nós somos esmagados não apenas pelas dificuldades da vida, mas pela perplexidade de se lembrar que nós somos humanos. Então, eu me lembro de Jesus, quando, antes dele ressuscitar o seu amigo, Lázaro, ele chora. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jesus, será que eu ia chorar se eu tinha poder para ressuscitar? Então, Jesus, homem Deus, não abriu mão da sua humanidade. Ele chorou. E a gente precisa chorar. A gente precisa se abrir. A gente precisa conversar. A gente precisa ser repreendido, apesar do muito que Deus nos usa. Senão a gente começa a criar um monte de pautas, colocar Deus nisso e dizer para o povo que essa é a vontade de Deus. Então, esse esforço que eu faço aqui é fundamental para a minha vida, porque isso me humaniza novamente. E santo de verdade é aquele que não se esquece que é humano, né? E adoração de verdade é aquela onde eu me preocupo com o que eu gero na vida do meu irmão através do exercício da minha vocação. E a minha vocação tem que ser servir sempre, que a gente não se esqueça disso. Oi. Bom, essa semana eu comentei acho que foi com o Marquinhos, pastor Marcos, a gente estava indo num evento, e eu falei com ele, eu sou de uma época em que, quando a gente ia num culto, a gente tinha que ir preparado, porque a gente nunca sabia se o pessoal da igreja ia dar oportunidade para a gente ou não, principalmente no meio pentecostal e neocarismático no Brasil. Principalmente se você descobrisse que você fosse pastor, você tinha que tentar ficar escondido, ou então você já levava um sermão na mão, porque era muito comum chegar lá e alguém chegava e falar assim, a palavra de Deus é com você que vai pregar. Aliás, a primeira pregação que eu fiz, Paulo, na minha vida foi assim, com 3 meses convertido, numa favela em Volta Redonda, eu fui assistir um culto, um evangelismo, e quando eu estava lá, a irmã simplesmente chegou e falou, Deus falou que é você que vai pregar. E eu nunca tinha pregado, e o único texto que eu lembrava era de Marcos 16, que falava aí de expulsar os demônios, eu falei, é por aqui mesmo, né? E eu comecei a pregar, e naquela imaturidade ingênua de um novo convertido, comecei a chamar todos os macumbeiros do morro para fora e desafiando para expulsar os demônios. E Deus foi tão bom comigo que veio um endemoniado mesmo, né? Um cara em guarda-roupa, quase 2 metros de altura, aí eu comecei a ver a besteira que eu tinha feito. Porque eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida. E eu, na minha carnalidade, eu falei, é isso que eu estou pregando, porque eu pensei assim, eu não posso deixar o demônio perceber que eu estou com medo dele. Porque vai que esse demônio não sabe que eu nunca expulsei nenhum, não é verdade? Aí eu comecei e falei assim, é disso que eu estou pregando, comigo assim eu prego e acontece, está vendo? Agora eu quero saber quem aqui, dos líderes, dos diáconos, que vai expulsar esse demônio. E foram todos, tinham 6 ou 7 diáconos, e foram lá, e Deus foi tão bom comigo que nenhum conseguiu expulsar. Aí eu falei, agora sou eu mesmo, não tem jeito. E eu fui lá e Deus tinha um amor muito grande comigo. Eu pensei, ou eu saio daqui glorificado pelos homens, ou numa ambulância, porque esse cara aqui, né? Mas Deus foi bom e eu consegui expulsar o demônio. E eu, desde aquele primeiro momento, eu entendi que Deus tinha alguma coisa diferente comigo na obra espiritual. Então, quando eu vim para cá hoje, eu não esperava nunca estar falando. Eu vim para beber, né? E para beber e continuar bebendo a semana inteira. Porque com o Paulo a gente tem que ficar vendo o vídeo várias vezes depois, né? Só uma frase que ele fala, eu viajo meia hora. Eu monto umas 3 pregações numa frase, né? Mas há 13 anos atrás, Paulo, quando eu conheci você mais perto, a gente esteve lá em Uberlândia, lá no Retiro, acho que foi uns 13, diz o Chico que é 20, mas o Chico já está velho. Não tem 20 anos, não. É uns 13 anos.
Você falou uma coisa lá que marcou muito na minha vida. Você falou assim que Jesus nunca teve um plano de vida. Jesus tinha um plano de morte. E o nosso problema é que a gente vive planejando vida para a gente, ao invés da gente planejar morte. E quando a gente vai para o ministério, eu entendo da mesma forma. Muitas das vezes o nosso fracasso está no sentido de que a gente está planejando muitas vitórias para o ministério, quando, na verdade, o que a gente deveria experimentar é alguns fracassos. Porque aquilo que se chama fracasso na ótica humana, irmãos, é uma grande vitória na mão de Deus. E quando Paulo estava ministrando, eu estava lembrando de alguns furos que eu tenho nas minhas redes. E um desses furos que eu tenho é no furo. Eu sou um ser muito relacional, eu gosto de relacionamento, eu gosto de casa cheia, e Deus me deu uma nordestina arretada que também gosta de casa cheia. A gente tem prazer de receber gente, é o nosso prazer. Mas uma das áreas que eu tenho visto que carecemos muito de ministração e de ensino nos dias de hoje são os furos que nós, pastores, temos nas nossas redes relacionais dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Somos muitos pastores hoje, e eu me incluo nessa, de ter furos onde às vezes os nossos filhos estão vazando por esses rasgos de rede, e que por mais eloquentes que nós sejamos, por mais teologia que nós tenhamos, a gente não está conseguindo segurar algum desses peixinhos tão importantes que são para nós. Nós estamos pegando peixes tão grandes, mas aqueles pequenininhos que são tão importantes, que estão dentro da nossa casa, estão se esvaindo, estão saindo pelas nossas mãos. E, às vezes, pela nossa deficiência de relacionamento, totalmente relacionamento. Eu nunca pensei que, ao chamar o César para vir para Nova York, um dia que... Aliás, eu chamei, vocês não têm ideia das dezenas de vezes que eu insisti para que ele viesse. Foi muito difícil ele vir na época. Não sei, tinha medo, sei lá o que era. Ele tinha muita resistência de vir, era uma coisa muito nova para ele. E eu lembro que eu chamei ele muitas vezes até que realmente ele veio. Eu nunca podia imaginar que um dia tudo isso ia acontecer. Mas o que eu quero dizer nessa noite aqui é que eu não esperava estar aqui. Eu vim aqui para receber algo de Deus. E eu creio que eu recebi um cafuné de Deus aqui, se vocês me permitem essa expressão. Porque realmente eu estou num momento de ajustes em termos, não apenas ministeriais, mas em termos de família. Eu não estou trocando de mulher, não, fique tranquilo. Mas em termos ministeriais, né? E até de família. E é muito bom para mim sentar numa mesa dessa, que não é brincadeira, tá do lado. Depois tira a foto aí, moço, só para... Tá? Eu me sinto honrado, não pela capacidade de elocução de vocês, nem pela capacidade teológica, mas principalmente pela a vivência que vocês têm. Eu não conheço ainda eu ia falar Gabigol, o flamenguista aqui, mas Deus é tão bom que colocou ele no meio de dois vascaínos. Olha como é que é bom, né? É de Deus, né? Eu não conheço eles ainda, mas se estão caminhando com o Silfarne, com o César, com o Paulo, eu tenho certeza que dá para caminhar junto, né? E eu só quero agradecer, Paulo, porque, na verdade, muita coisa que você falou para eles, eu senti que foi literalmente a voz de Deus falando diretamente no meu coração para alguns momentos que eu tenho vivido no meu ministério. Amém? Muito obrigado. Amém, meu irmão. Aproveitando o testemunho, né, tão honesto do Valmir, eu creio que Deus, ele nessa liberdade, viu, Valmir? Deus quer trabalhar conosco, inclusive esses conceitos de grandes e pequenos, né? Porque isso são coisas que precisam ser transformadas no nosso entendimento. Porque a gente ainda trabalha conceito de grande e pequeno sempre na expectativa da ordem e não na perspectiva da natureza. Por isso que Jesus diz, um pequeno grão de mostarda se torna a maior das hortaliças. Então, às vezes a gente até acha que aquele peixinho é pequeno, mas ele não é pequeno, ele está pequeno. Então é por isso que às vezes a gente não tem os cuidados que deveria ter, porque a gente olha para o momento em que ele está, em vez de ser na vida dele a referência de quem ele é. Parte da facilidade com que ele escapa na rede é porque a gente ainda trata pelo que ele está. E, às vezes, se a gente tivesse a fé para tratar na perspectiva de quem ele já é, ele mesmo não se veria tão pequeno em condição de escapar. Porque o buraco não caberia a ele. Amém, amado? Então, não é porque ele é pequeno e o buraco é grande, é porque, às vezes, a gente mesmo faz ele pensar pequeno, porque a gente ainda não consegue vê-lo grande, e aí a nossa própria rede tem
uma textura aí, né? uma gramatura aí que precisa ser revista. Eu estou tendo essa liberdade porque nós estamos falando de relações, né? Esse é um desafio nosso com os nossos filhos. Às vezes a gente não vê os nossos filhos. É tão forte isso, eu quero dar um testemunho, porque eu sei que esse é um grande desafio. Talvez os nossos filhos sejam as pessoas mais afetadas diretamente por essa coisa nossa tão focada na ordem e não na relação. Até porque a gente tem a tendência de achar que eles são nossos filhos que Deus vai salvar, e não os filhos de Deus que nós estamos cuidando. Se eles forem nossos filhos, não há salvação para eles, porque eles são filhos da carne, e da carne nada se aproveita. Agora, se eles forem filhos da promessa, nós somos na vida dele o testemunho de quem eles já são. Então, haja o que houver, nós seremos na vida deles a lembrança de quem eles já são. Então, nós seremos na vida deles uma referência de eternidade e não uma expectativa de futuro. Não tenha expectativa do futuro dos seus filhos, mas seja na vida deles uma referência inabalável de eternidade. Seja na vida dos seus filhos uma referência inabalável de eternidade. Para que você mesmo não seja vencido pela frustração do presente em função da expectativa de futuro. Amém, irmãos? Porque eles não são nossos filhos. São filhos de Deus entregues a nós para serem cuidados. Fazer eles pensar que são nossos filhos é escândalo. Amém? Por isso, eu estou usando esse assunto para dizer que a nossa relação ela tem que ter uma carga maior de intencionalidade e não de circunstância. A gente até é bom de relacionamento, a gente toma o café junto, a gente se encontra, mas a gente ainda se encontra como se aquilo fosse a hora do recreio e não como se aquilo fosse a parte mais intencional da nossa vocação. Então, o nosso encontro, numa perspectiva de eternidade, tem que ser a parte mais essencial da nossa vocação. E trabalhar isso na plenitude da sua intencionalidade. Nós temos que entender que essa é a vontade do Pai. Então, a mesa não é a contemplação da fome, como circunstância. A mesa é, na oportunidade da fome, a perspectiva do encontro. Porque Deus não monta a mesa para a satisfação da fome. Deus permitiu a fome para a formação da mesa. Então, Deus preparou a comida antes da fome e mantém a fome para promover o encontro. Não fosse a fome, a gente não se encontrava. Mas Deus não sai procurando comida depois que constatou a fome. Ele providenciou a comida para que não houvesse ansiedade na fome. E a fome fosse a oportunidade do encontro e não a satisfação. A mesa fosse a oportunidade do encontro e não a satisfação da fome. A mesa não é a satisfação da fome. Paulo diz que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque nós transformamos a mesa na satisfação da fome. Então a gente tem pressa no encontro para satisfazer a fome, em vez de entender a intencionalidade da mesa, na formação da pessoa. Nós estamos comendo apressadamente o pão como se a mesa fosse para a fome, e não a fome para a mesa. A mesa não é para a fome, a fome é que é para a mesa. A mesa é o elemento pedagógico, e não a satisfação da fome. Jesus preparou a mesa para a gente entender a cruz. A gente não entendeu a cruz, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. E ele vai continuar repetindo a mesa até a gente entender a cruz. Então não adianta a gente ficar levando a pessoa de volta para a cruz se ela não entendeu a mesa. Quando Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, eles não tinham entendido a cruz. E eles não entenderam a cruz porque eles não entenderam a mesa. E aí Jesus pegou 2 discípulos que ele ensinou, o culto era bom, porque o pregador era ele, era avivado, porque os discípulos falavam que o coração pegava fogo. Então, nem um culto avivado, que o coração pega fogo, e que o pregador prega a melhor das mensagens, porque é o melhor dos pregadores, vai transformar a vida das pessoas.
2 discípulos parte do culto mais avivado, porque o coração deles pegava fogo, porque o pregador era ungido e a mensagem era perfeita. Eu desafio alguém aqui a pregar uma mensagem doutrinariamente, hermeneuticamente, exegeticamente mais perfeita do que Jesus pregou para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E com mais unção, porque o coração deles pegava fogo. E vou dizer uma coisa, não abriu os olhos deles. Eles não foram iluminados na exegese, na hermenêutica. Eles não foram iluminados na unção e na vontade de pregar que Jesus estava. E na propriedade com que ele pregou. Sabe quando é que os olhos deles foram iluminados? Na comunhão. Nem porque o pão foi comido, porque nem para comer Jesus ficou. Porque não é o direito de comer o pão que ilumina os olhos. É o privilégio de reparti-lo. Jesus não ficou para comer, porque a mesa nunca foi para comer. E eles dizem isso. E não é que os nossos olhos foram iluminados quando a gente viu ele partir o pão? Então por que os olhos hoje das pessoas, da nossa casa, não estão sendo iluminados? Porque eles estão vendo a gente o quê? Comer o pão. 40 anos de crente, o cara senta na mesa para dar graça pelo quê? Fala, irmão. Pela comida. Jesus nunca deu graça pela comida. Ele deu graça pelo privilégio de partir a comida. Ele nunca ensinou a gente a dar graça para comer. Ele diz, quando vocês fizerem, façam o que eu fiz, façam isso em memória de mim. Deem graças e repartam. É isso que vocês vão fazer em memória de mim, não é comer. Se eu tiver que definir pecado, pecado é comer primeiro, repartir depois. Se eu tiver que definir santidade, santidade é repartir primeiro, comer depois. Porque a mulher, tendo comido, repartiu. Isso é pecado. É iniquidade. Sabe o que é santidade? Tendo repartido, comeu. Essa é a comida de Jesus. A fome de Jesus nunca foi comer. A fome de Jesus sempre foi o quê? Repartir. Jesus falou, o dia que vocês tiverem fome de repartir, vocês nunca mais vão ter fome de comer. Nós estamos há 40 anos crente fazendo oração de criança. Quem agradece a comida é criança. Adulto não agradece a comida. Adulto agradece o quê? O privilégio de só comer quando tiver certeza que todos já comeram. Amém? Sabe por que está difícil colocar o povo dentro do ônibus que vai para o céu? Porque nós estamos chamando como quem já entrou. E não pondo para dentro como quem espera para entrar. Deus nunca nos ensinou a chamar de dentro. Jesus nos ensinou a forçar de fora. Glória a Deus, amado. E nós estamos chamando de dentro. E não empurrando de fora. Amém? Nós estamos chamando como quem já alcançou o direito. E não empurrando como quem assumiu a responsabilidade. Vou repetir. Nós estamos chamando como quem está exercendo o quê? O direito. E não empurrando como quem está assumindo o quê? A responsabilidade. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós conversamos com os nossos filhos como que a gente já estivesse de dentro e eles de fora. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Sendo que a gente tinha que conversar com eles como quem está de fora esperando eles o quê? Entrarem.
como quem vai comer só depois de eles terem comido. Glória a Deus, amado. A gente não imagina a diferença que isso faz na nossa cabeça e nas nossas relações. Para bem das nossas relações. Então, nós temos que ser intencional nisso. Isso não é um acidente. Então, quando a gente fala desse encontro aqui, há uma intencionalidade nisso. Esses homens pagaram para vir aqui, para fazer um convite. Vocês têm que ir lá. Vocês têm que ajudar a salvar o Rio, salvar Goiânia. Salvar Portugal, salvar a Inglaterra. Nossa família na Terra está ficando doente. Você está achando que nós temos problema relacional? A Coreia investiu na liturgia. Tirou 40% da população do Egito. A Coreia foi modelo do mundo. Tirou 40% da população do Egito. Agora a Coreia tem menos de 20% da população, não está conseguindo colocar o povo na Terra Prometida. A Inglaterra tirou o povo do Egito, mas não está conseguindo colocar o seu povo na Terra Prometida. A América tirou o mundo do Egito, mas não está conseguindo colocar seu povo na Terra Prometida. Porque nós tiramos o povo do Egito fazendo promessa de céu. E Deus tirou o povo do Egito fazendo promessa de terra. Amém, irmãos? A Holanda tirou o povo do Egito. Vai lá na Holanda hoje e vê se eles conseguiram colocar o povo na Terra Prometida. A Alemanha tirou o povo do Egito, mas não conseguiu colocar o povo na Terra Prometida. E por que você acha que a Alemanha não conseguiu colocar o povo na Terra Prometida? A Holanda não conseguiu, a Inglaterra não conseguiu, Portugal não conseguiu, a Itália com Roma não conseguiu. Por que Antioquia não conseguiu? Por que Antioquia, que está lá na região da Mauritânia, é um dos lugares hoje mais degradados e sofridos espiritualmente? Por que os endereços que foram berço de avivamento hoje são os lugares mais degradados? Sabe por quê? Porque a gente ficou insistindo em fazer isso como? Como, gente? Sozinho. Cada um comendo o seu próprio pão. Não criamos uma relação, foi quase uma filantropia religiosa. Pregar o evangelho em outra nação era quase uma filantropia religiosa. Era levar comida para um pobre sem fazer com ele uma família. Uma evangelização resolutiva, mas não redentiva. O evangelho não é para ser resolutivo. O evangelho é para ser redentivo. Milagre é resolutivo. Milagre é resolutivo e não é redentivo. A relação é redentiva. Se eu perguntar aqui quantos leprosos Jesus curou daquele grupo que foi encontrar com ele, eram quantos leprosos? 10. Quantos foram curados? 10. Não foi, amado. Porque se você falar que você era 10, você pode ser um dos 9. 10 foram sarados, só um foi curado. Porque só um voltou para a relação. Quem falou que não ter lepra é ser curado? Jesus perguntou, ué. Cadê os outros 9 que tiveram o seu problema resolvido? Quem disse que o evangelho é para resolver problema? Se o evangelho fosse para resolver problema, Jesus não tinha despedido de nós dizendo, no mundo tereis aflições. Ele tinha resolvido o problema. E ele fez questão de não resolver para quê?
Porque haja o que houver, os pobres sempre os tereis convosco. Aí você entende. Eu ficava pensando, gente, mas será que é possível pregar o evangelho com maestria? É possível operar poder removendo montes? É possível fazer filantropia sem amor? É possível. É possível. É possível resolver problemas com doutrina, com pregação, é possível resolver problemas com milagres, e é possível resolver problemas com filantropia e causar a pior de todas as frustrações, deixando patente que não é uma família. É um serviço sendo prestado. Amém? Nós temos um desafio aqui. Nós temos um desafio aqui. Vou te dar um dado terrível. Não vou abusar do tempo, não. A última pesquisa da ONU, examinando 63 países no mundo, chegou à conclusão que o Brasil é o terceiro pior país de saúde mental no planeta. É o terceiro pior. O Brasil já é hoje a maior concentração de pessoas dementes do mundo. É o maior índice de Alzheimer e demência. Maior concentração de dementes. O terceiro pior país do mundo em saúde mental. O Brasil é a maior velocidade histórica da humanidade em envelhecimento. O Brasil vai envelhecer em 20 anos o que a França levou 200. Até 2030, nós vamos ter uma população majoritariamente acima de 60 anos. E demente. E uma população minoritariamente até 30. Isso é estatística. O Brasil já não é um país de jovens. O Brasil é a velocidade mais rápida no momento de queda na taxa de fertilidade, de natalidade. O Brasil já não repõe a população. Já há estados no Brasil que é 1,5. Para repopular a população, nós tínhamos que ser 2,2. O Brasil já pratica uma taxa de 1,8. O Brasil já é um país que está envelhecendo em extinção. É o campeão mundial de ansiedade. Porque tem como referência a sociedade americana, que é a campeã mundial de depressão. Isso é estatística. Agora, o terceiro pior país do mundo em saúde mental é o Brasil. O segundo é a África do Sul, Joanesburgo. E sabe qual é o país com pior saúde mental do planeta? O Reino Unido, um dos melhores IDH do planeta. E sabe por que lá o povo tem um ambiente ruim para a saúde mental? Porque o padrão de vida é alto, a qualidade de vida é alta, mas a solidão Então, do que o povo está ficando doido, amados? O que Deus identificou como mal da humanidade antes do pecado? O que Deus identificou como patologia humana antes do homem pecar? Então, o perdão de pecados, amados, não é para resolver a salvação. A salvação é para resolver a solidão. Porque existe um problema pior do que o pecado. E que é anterior ao pecado. Por isso, a nossa vocação não é resolutiva, é redentiva. E por isso a obra de Cristo
se consuma onde? Na comunhão do Espírito Santo. Agora, para que isso aconteça, nós temos que empenhar o esforço. Tem que haver o quê? Intencionalidade. Tem que haver investimento financeiro. Então, vou falar uma coisa. Tem gente que gasta dinheiro pagando plano de saúde. Ele acredita mais na fidelidade. Vou falar uma coisa que é crônica. O cara paga um plano de saúde para uma empresa que ele não conhece ninguém. É uma instituição financeira. Eu não estou brincando com você, não. Não vou usar uma figura de linguagem. O cara hoje acredita que se ele pagar uma instituição financeira, ele está garantindo o futuro dele. Ele podia gastar metade desse dinheiro em mesa, formando amigos. Formando amigos. Depois se me fala qual plano de saúde funciona melhor. Qual responde mais rápido? Qual é mais honrado? Sabe qual é um dos problemas dos nossos filhos, amigo? É que nós levamos a liturgia do culto para a mesa da casa. Em vez de pegar a pedagogia da mesa da casa e levar para o culto. Nós tínhamos que pegar a pedagogia da mesa e colocar no culto. Sabe o que nós fizemos? Nós levamos a liturgia do culto e colocamos na mesa. E começamos a fazer culto com os nossos filhos, para eles terem direito de comer. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E eu não estou forçando. Eu estou sendo honesto com os irmãos. Porque foi isso que aconteceu. Se eles não participassem daquela liturgia cultica, a mesa era pagã. Sendo que o que dava sentido à liturgia do culto é se ele representasse a mesa. Aí nós ficamos devolvendo a cruz, em vez de devolver o quê? A mesa, para ele conseguir entender a cruz. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A gente está em cima do horário aí, está acabando. Pode falar aí, Braulio. Ouvir falar sobre isso, porque eu vejo entre os evangélicos brasileiros um ceticismo, assim, parece que esse ceticismo mundano pegou nos evangélicos. A gente vai aqui para a costa, para o meio oeste americano, e você vê, existe uma celebração da fertilidade, dos filhos, as famílias, eles estão perdendo muito isso, infelizmente. Mas até pouco tempo atrás, era uma marca nítida da cultura cristã americana, é ter muitos filhos. O brasileiro não tem, é o contrário. O evangélico se sente responsável, tem que ter um, no máximo dois. E olhe lá, aquele narcisismo, né, do secular, do mundo secular, materialista, pegou nos brasileiros de uma forma nojenta. E só expande um pouco nisso. É porque, Braulio, é muito importante essa pergunta, porque sem a sensibilidade do espírito, nós nos tornamos sinceramente ansiosos. Então, a sinceridade, sem a sensibilidade, ela é susceptibilidade. Então, nós estamos nos tornando susceptíveis porque deixamos de ser sensíveis. E a susceptibilidade me torna ansioso, e principalmente ansioso em relação ao futuro. Então, a hora que você perde a sensibilidade, a responsabilidade vira culpa. Então, nós estamos com culpa de um futuro bem-sucedido, em vez de ter a responsabilidade de qualquer futuro. Então, se você quer ter a culpa de um futuro bem-sucedido, certo? Então, você vai cortar na carne. Então, eu costumo dizer o seguinte: se bênção é pizza, quanto mais gente, menos pizza ou mais pizza? Está vendo?
como a gente quantificou a bênção como uma coisa futura, mais gente, menos pizza. Então só tem um jeito de ter pizza para todo mundo, é diminuir a quantidade de gente. Mas se a pizza já foi encomendada antes, quanto mais gente, mais pizza. Só que a gente colocou a pizza para depois, quanto mais gente, menos pizza. Então só tem um jeito de ter pizza para todo mundo, diminuir a quantidade de gente. Sendo que Deus falou assim, eu já encomendei a pizza. Vocês só vão saber quanta pizza tem, quanto mais gente vocês juntarem. Glória a Deus, amado. Então nós diminuímos a quantidade de gente com medo de faltar pizza. E Deus falou assim, vocês nunca vão saber quanta pizza vocês sempre tiveram, porque vocês só saberiam se colocasse dentro toda a gente possível. Então não é quantos filhos eu quero ter, é quantos filhos Deus quer que eu tenha. Agora, como Deus é fiel, e mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel. Então o cara tem só 2 filhos, um filho, porque é os filhos que ele quer ter e que ele acha que dá conta de administrar, para não faltar pizza. Mas como Deus é fiel, a gente acaba tendo todos os filhos que Deus quer que a gente tenha. Só que eles vêm na forma de um cunhado quebrado, de uma sogra doente, certo? De um pai demente, de um pai com 3 casamentos, trazendo irmãos, nem onde eu sabia que tinha, então vem. A gente acaba tendo todos os filhos que Deus quer que a gente tenha. Só que a gente podia ter pego pequenininho, teria sido mais fácil, mas como a gente é desobediente, eles vêm grande. Não vem, Leandro? Vem grande. Vem de onde você menos espera. Mas pode ficar tranquilo, você não vai ter todos os filhos que você quis ter. Deus é fiel. Nós vamos ter todos os filhos que Ele sempre quis que a gente tivesse. Para a gente saber que nunca vai faltar pizza. E a pizza nunca foi a questão. Amém? Voltando ao que o Paulo falou sobre a questão da relação, do investimento do tempo, né, da comunhão, quero só um reforço sobre isso, gente. A gente às vezes confunde achando que a questão cultica, como ela é mais... A questão litúrgica parece ser mais assim prática, digamos, né? Então, forçar encontros para fazer mais cultos, e culto, e mais culto, e mais culto, parece mais prático. E o encontro da relação parece ser muito subjetivo, mas não é. Então, tem uma frase que eu ouvi do Paulo há um tempo atrás, que eu sempre guardei, que eu preciso aprender a sistematizar o processo relacional. O que os irmãos estão começando a fazer aqui, o que a gente está fazendo também lá, tem que ser levado a sério. Lá em Denver também, está aqui Denver, aqui, estou falando do pessoal de Bridge, Denver também. O que é sistematizar? É levar a sério esses encontros. Se não for sistematizado, não vai acontecer. Mas tem que haver um empenho de que isso é minha principal agenda, estar com os irmãos, estar com eles juntos. E aí essa relação vai se aprofundando. Se a gente ficar esperando acontecer um evento para promover esse encontro, não vai acontecer. Mas se levar ele a sério, ele vai acontecendo. Eu vou usar um exemplo aqui, já que todo mundo é adulto, vocês aguentam. Amém? Dá para segurar. É o seguinte, quando a gente é recém-casado, o que gera filho? É relacionamento. Então, e relacionamento íntimo, amém? Então, a figura do relacionamento íntimo, tanto que quando Jesus usou a figura da ceia, ele estava usando a figura de um relacionamento íntimo do homem com a sua mulher. Então, é isso aí. É quando a gente faz uma imersão mesmo de natureza. Então, quando a gente é recém-casado, e a gente quer ter uma relação sexual com a esposa, tem lugar não, tem hora. Aquilo pode ser na cozinha, você no chão, você passa a mão em cima dos pratos. Está valendo. Porta aberta. Quando nasce o primeiro filho, já você começa a ter que ter uma rotina. Se o filho crescer e vier mais algum, aí, meu filho, vou falar uma coisa, aí é agenda. Não dá para ser com a porta aberta, não dá para ser com fechadura que não fecha. E aí, às vezes, para acontecer, tem que marcar a hora. Falar, terça-feira, às 8 horas. Porque senão, se você for esperar assim, só na espontaneidade, não vai não, amados. Não vai ter filho. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, à medida que a gente vai ficando maduro, a gente tem que sistematizar. E isso não é porque a relação ficou fria.
É porque ela ficou madura. Porque agora ela tem outras responsabilidades. Você acha que uma mulher vai conseguir ter uma relação com o marido na boa, sabendo que a qualquer momento o menino pode chorar lá porque está com fome? Sem chance. Então o cara vai ter que esperar, tal. Pode ser o que for, mas primeiro não é bagunçado. Então tem que estar lá comida, para dormir, saber que está certo. Entendeu? Aquela fechadura que você... Não, deixa a porta aberta, não vai ter nada não. Vai ter. Então vai lá, é melhor você se organizar, arruma a chave. Está vendo? Então, a gente foi ficando muito intuitivo. E algumas coisas que são essenciais na nossa vida, elas têm que ser o quê? Intencionais. Horário, prioridade, agenda, frequência, propósito. Amém? Desculpa. Quando vocês falam nesses relacionamentos intencionais, como que vocês chegaram à conclusão de ser vocês? Por afinidades, só por intencionalidade ou porque foram vocês que estavam sempre nesses encontros intencionais? Ou a gente escolhe pessoas ou Deus escolhe para nós? Como que seria isso? Deus só ensinou a gente a fazer uma conta de multiplicação. Quem ensinou as outras operações matemáticas foi o capeta. Deus falou assim, você vai lá, eu te abençoei, você multiplica. Quem ensinou a fazer soma, subtração e divisão foi o capeta, porque quem soma subtrai, quem subtrai divide. Então, toda conta que Jesus fazia, a gente até pensava que ele estava dividindo, mas ele está sempre multiplicando. Amém? Então, o processo tem que ser a partir de relacionamento, não é a partir de 2 ou 3. Então, nós temos que ser intencional e falar assim, bom, existe uma relação aqui, Valmir, César. Então, eu vou imprimir nessa relação alguma intencionalidade para que ela se multiplique. Então, a coisa não aconteceu de fora para dentro, ela aconteceu de dentro para fora. Mas havia uma intencionalidade dela ser multiplicadora. Então, não havia um contentamento de dizer que só 2 estava bom. Então, ela tem que gerar outros. É aí que está a intencionalidade. Então, a gente vai identificar aquelas relações que têm potencial de gerar outros processos. Onde está também a intencionalidade? A gente se envolver nas questões um do outro. Porque às vezes a gente toma um café e fala, vamos orar. Orar um pelo outro. Não, é mais do que isso. A nossa família precisa ver que nós estamos envolvidos nas questões um do outro. Então, minha família, meus filhos, eles fizeram um investimento consciente nessa relação. E aí meus filhos foram lá de Goiânia, são amigos do filho do Silfarney. São amigos lá da casa do César. Então não é uma coisa assim. Então, por exemplo, se eu tiver um filho mudando para o Rio, ele tem família lá. Então, estão aqui pessoas que eu entregaria a igreja para eles pastorearem. Se numa emergência eu tiver que ficar 2 anos fora do Brasil, eu sei para quem que eu vou, quais dos meus amigos eu vou pedir. E eu sei, inclusive, qual o perfil dele, dependendo da congregação onde eu estiver. O que é um amigo intencional? É aquele que pode dar banho na sua mulher. Se você não puder fazer isso. Sem ter um pensamento incestuoso. Porque ele é seu irmão e irmão dela. E se ele achar que ele é meio fraco, que ele não vai dar conta, o que é normal, ele vai chamar outro irmão para estar com ele, só para ele não pensar nada que vai atrapalhar a coisa. Então, aqui é isso aqui. Ó. Eu entregaria a Lana para ser lavada pelo César. E sei que se o César tivesse dificuldade, ele ia chamar o Silfarney ou o Jaime. Eu entregaria para o Jaime a responsabilidade de lavar uma das minhas filhas. O que Paulo diz que era a maior abominação acontecendo na igreja de Corinto e ninguém fazia nada? Era um homem que se deitava com a mulher do pai dele.
Ele não sabia ter a relação com a mulher de alguém, porque ele tinha que ter respeito e não interesse. A igreja tem marido, gente. E às vezes nós estamos tendo com a igreja uma relação que é incestuosa. Fazendo ela nos dar prazeres que ela não tem que dar. Porque nós temos pela igreja admiração e interesse, mas não temos respeito. Nós não estamos conseguindo lavar a igreja sem ter com ela relações incestuosas. Amém? Isso é grave. É grave. Vocês aqui têm amigos que seriam capazes de deitar com a sua filha se ela tivesse um problema no casamento dela, só para ela dormir abraçada por um irmão até pegar no sono? Sem tirar partido da fragilidade dela? Então você tem um irmão. Aí a gente foi avançando na intencionalidade. Então nós temos que ter essa intencionalidade. Construir um ambiente relacional que possam lidar com as fraquezas uns dos outros, as necessidades uns dos outros, sem desenvolver pensamentos de direito. Sem colocar a culpa no problema do outro. Então, o que acontece? O Silfarne está tendo problema com a igreja lá dele, com a família dele, com as filhas, com os amigos. Aí eu falo, ele está tendo problema porque ele fez um trem errado. Aí eu vou lá e tenho com a casa dele uma relação incestuosa, sendo que eu tinha que ir lá e ajudar ele, dando banho na família dele até ele recuperar essa condição. Faz sentido ou não? É isso aí. Ou então isso não é família, mano. Ou então que nós estamos chamando Deus de pai e ele não é pai, velho. Amém? Bom, o assunto vai longe aí. Acho que é com vocês aí, o horário é com vocês, da nossa parte. Falar do livro? Tá. Meus irmãos, como o Paulo Júnior disse, nós fizemos um esforço para estar aqui, mas a gente trouxe alguns livros. Há um livro do Silfarne ali, Ao Deus Desconhecido, que eu tive o privilégio de conhecer o texto antes dele lançar como livro. E é um livro fabuloso, que trata sobre uma visão equivocada dos nossos tempos, sobre essa relação com a divindade e certas questões. É um livro fabuloso. Tem 2 livros do Jaime ali. Diga o nome aí, Jaime. Afie o Seu Machado. Afie o Seu Machado. Força para gerar filho. Isso aí, mais ou menos, que o Paulo falou de força para gerar filho, encontro. Essas coisas que tem para gerar filho, tem que ter, fazer uma força, né? Mas, então está ali. E tem um terceiro livro, que é um livro que faz parte de um projeto que a gente está desenvolvendo lá no Nepal, a construção de um alojamento para crianças. Alguns pastores aqui sabem, chama-se A História de um Resgate. Esse livro conta a história de uma menina que foi traficada lá do Nepal e foi traficada para a questão da prostituição. Ela foi resgatada e restaurada pelo Evangelho e ela contou a sua história através desse livro. A venda desse livro nos ajuda a construir um alojamento lá nas montanhas para as crianças da escola que ela conseguiu construir com a ajuda de missionários brasileiros. Bem, nenhum dos 3 livros vai estar ali com preço. Os livros vão estar ali para uma oferta. Então, a oferta, se você se interessar, passa lá, a oferta por esse livro, a oferta por aquele livro, a oferta por aquele livro, ou a oferta pelos 3 livros, e a gente depois vai ver como é que a gente faz aqui, mas queríamos que você soubesse disso, ok? Para isso, a finalidade é abençoar o Nepal, também a questão aqui da própria viagem, os ministérios, mas que vocês tenham também uma literatura bacana, uma literatura abençoada, ok? Muito obrigado.